Para a concessão de uma aposentadoria, é imprescindível a apuração do tempo de trabalho. E por tal razão, são necessários elementos de prova que confirmem que o segurado do INSS alcançou o período de trabalho contributivo mínimo para a sua tão desejada aposentação. Provar o trabalho é simplesmente demonstrar, através de documentos idôneos, que o trabalhador exerceu uma determinada atividade profissional. E neste vídeo eu irei traçar algumas diretrizes sobre as provas do trabalho urbano para fins de obtenção de uma aposentadoria ou para a sua revisão. Vamos então aos debates. Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Sabrina Arruda, eu sou juíza federal e professora. Muito bom estar novamente aqui para ministrar mais uma aula de direito previdenciário, apresentando para você uma fundamentação que vai além da simples descrição da lei. Neste espaço, eu vou expor argumentos jurídicos, sociais e econômicos para fortalecer o debate sobre a Previdência Social. Então já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois assim você poderá acompanhar os conteúdos que eu publico toda a semana. E na aula de hoje eu irei trazer alguns ensinamentos sobre a prova do trabalho urbano no contexto da Previdência, isto é, os documentos necessários para a comprovação de um período de labor destinado à concessão ou à revisão de uma aposentadoria. Essa matéria é especialmente importante, pois é muito usual que os segurados do INSS enfrentem em algum momento da sua vida profissional dificuldades na coleta de elementos de prova do seu trabalho, pelas mais diversas razões. Ou porque o seu vínculo empregatício não foi devidamente registrado perante o INSS, ou porque o trabalhador teve sua carteira de trabalho extraviada, perdida, ou ainda porque este documento apresenta algumas irregularidades, tais como rasuras e incoerências de informações. Enfim, a dinâmica e as inconstâncias da vida geram as mais variadas situações que podem configurar um empecilho para o gozo do benefício previdenciário em razão da falta de provas do tempo de trabalho. E por isso é importante ter conhecimento dos instrumentos que são hábeis à superação desta problemática. Afinal, esse período de trabalho, se for reconhecido, pode ser decisivo para a concessão da aposentadoria. E caso o segurado já seja um aposentado, do mesmo modo é pertinente a consideração do tempo de trabalho urbano para a revisão de sua aposentadoria, uma vez que o aumento do período contributivo pode gerar um acréscimo no valor dos proventos. Feitos estes esclarecimentos, é preciso registrar que para fins previdenciários é necessário início de prova material, ou seja, é imprescindível a apresentação de algum documento que demonstre o exercício do trabalho urbano. Isto é o que está expressamente previsto no artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios. Veja aí na sua tela. A comprovação do tempo de serviço para os fins desta lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no artigo 108 desta lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. Desse modo, caso o segurado do INSS não detenha qualquer elemento mínimo que comprove o desempenho de determinada atividade profissional, ele não poderá se valer exclusivamente da prova testemunhal.
E nesse ponto, é importante distinguir rapidamente a dinâmica da Justiça do Trabalho, que é a responsável pela resolução das controvérsias trabalhistas, e a estrutura da Justiça Federal, onde são processadas as causas previdenciárias. Na Justiça do Trabalho, para efeitos trabalhistas, é possível, em algumas situações, o reconhecimento de uma relação de emprego e de suas consequências jurídicas apenas com a prova testemunhal. E quando eu digo efeitos trabalhistas, estou me referindo, por exemplo, às verbas que são devidas em decorrência da relação de trabalho, tal como o salário, o terço de férias, as horas extras e o adicional noturno. Para a resolução de um conflito que envolva o pagamento destes direitos, a prova testemunhal pode sim ser suficiente. É claro e por óbvio que o juiz do trabalho, para considerar a prova testemunhal satisfatória para o seu convencimento, deve observar vários aspectos, como o desinteresse dessa testemunha no caso concreto, sua imparcialidade em relação aos fatos sobre os quais ela depõe e a coerência das suas declarações. Enfim, com base nas regras ordinárias da experiência e de acordo com seu livre convencimento motivado, o juiz do trabalho irá conferir à prova testemunhal o seu devido valor. Esta é a dinâmica da Justiça do Trabalho. Mas na Justiça Federal, no âmbito do direito previdenciário referente à concessão ou revisão de um benefício administrado pelo INSS, eu repito, a prova documental é essencial. Ainda que ela não esteja completa, farta, robusta, é necessário algum início de prova material. A exceção a esta regra se aplica nas hipóteses de ocorrência de caso fortuito ou força maior. Em linhas gerais, o caso fortuito e o evento de força maior são situações decorrentes da atuação do homem ou da natureza que não podem ser previstas ou, ainda que previsíveis, não podem ser impedidas. Eu cito como exemplo uma tempestade, um furacão ou um incêndio que tenha provocado a destruição de uma empresa e, por consequência, tenha ocasionado a eliminação de todos os seus documentos, tais como registros de empregados, recibos de pagamentos e contratos de trabalho. Nestas circunstâncias bem específicas, a lei previdenciária admite a prova exclusivamente testemunhal. Excetuando estes casos, nos demais é indispensável a prova material. E sobre este início de prova material, eu vou citar hoje um elemento muito relevante no mundo previdenciário. É a famosa carteira de trabalho. Trata-se do documento que, por excelência, se presta para a demonstração de uma relação de emprego, pois é na carteira de trabalho que se encontram anotados dados relevantes, tal como as datas de admissão e de demissão, alterações de salários, períodos de gozo de férias, dentre outros registros pertinentes. Todas estas informações permitem a verificação da existência do vínculo empregatício, bem como possibilitam a contagem de sua duração, o que servirá para a apuração do tempo contributivo para o recebimento de uma eventual aposentadoria ou para a sua revisão. E se estas anotações são regulares, estão em ordem cronológica, sem rasuras ou defeitos formais que comprometam a sua compreensão ou a sua idoneidade, nesse panorama, a carteira de trabalho é um documento apto à comprovação de um vínculo de emprego para fins previdenciários. Isso porque suas informações gozam de presunção relativa de veracidade. E essa presunção é desfeita apenas caso sejam apresentados outros elementos de provas contrários ao seu conteúdo. Esse posicionamento, inclusive, foi sedimentado na súmula 75 da Turma Nacional de Uniformização, a TNU,
Confira aí. A carteira de trabalho e previdência social, em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade, goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais. A parte final dessa súmula traz um outro dado relevante. Mesmo que o empregador tenha assinado a carteira do seu funcionário, não raras vezes ele não efetua o devido registro do trabalhador perante o INSS. São aquelas situações em que o patrão desconta do salário do empregado o valor correspondente à contribuição previdenciária, mas não repassa essa quantia à Previdência Social. Inclusive, trata-se de uma conduta criminosa, conhecida como apropriação indébita previdenciária, que está capitulada no artigo 168-A do Código Penal. E mesmo que isso ocorra, as anotações da carteira de trabalho, estando regulares, são capazes de provar o vínculo, considerando que a obrigação de recolhimento previdenciário compete ao empregador, motivo porque o empregado está dispensado desta comprovação. A jurisprudência brasileira caminha nesse sentido há muito tempo. São incontáveis os julgados que entendem que a carteira de trabalho é um documento obrigatório do trabalhador, que gera, como eu já disse, a presunção relativa de veracidade de suas informações. Por isso, é um meio de prova do efetivo exercício da atividade profissional, produzindo efeitos previdenciários. E ainda sobre a carteira de trabalho, atualmente este documento está sendo confeccionado não mais na forma física, mas sim na modalidade digital. De acordo com o site do Ministério do Trabalho e Emprego, existe desde 2017 um aplicativo da carteira de trabalho digital. E foi a partir de 24 de setembro de 2019 que a carteira em meio físico passou a não mais ser necessária para a contratação na grande maioria dos casos. Basta que o trabalhador apresente o número do CPF no momento do ajuste do emprego, cabendo ao empregador repassar as informações da relação de trabalho para o e-social, que é um sistema informatizado da administração pública para a transmissão dos dados trabalhistas e previdenciários. E essa carteira de trabalho digital é acessível através de qualquer dispositivo telefônico do tipo smartphone ou por meio do endereço eletrônico do site do governo. E do que importa para o tema desta aula, este documento digital constitui meio de prova tanto quanto a carteira física. A grande vantagem é que não há mais o risco de perda, de extravio, de destruição física, como ocorria na modalidade de papel. No mais, o empregado poderá acessar o aplicativo e verificar se realmente o empregador registrou a relação de trabalho perante o INSS. A despeito destes benefícios, é pertinente registrar que a carteira antiga no modelo físico não pode ser descartada. Absolutamente não. Ela deve ser guardada principalmente para fazer provas de vínculos antigos que eventualmente não constem nos cadastros informatizados da Previdência. E além da carteira, há ainda outros elementos de prova do trabalho urbano, os quais eu irei abordar na próxima aula. Aguardo vocês até lá e, enquanto isso, deixe o seu comentário sobre este vídeo, o seu joinha e compartilhe este conteúdo com mais pessoas. Muito obrigada e até breve. Um grande abraço e um beijo!